Boa noite a todos e a todas. Que o Mestre Jesus possa clarificar as mentes de cada um de nós aqui presentes para encaminharmos as reflexões desta noite. Deixai vir a mim as criancinhas. Esse trecho é uma fala de Jesus que está contida no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, no qual é relatado mais ou menos assim. Apresentaram-se a Jesus, então, algumas criancinhas, para que ele as pudesse tocar. Neste momento, os discípulos começam a se irritar com aquela situação, porque as pessoas estavam acumulando muitas crianças em torno de Jesus e começam a impedir, tentam conter as crianças para que elas não se aproximem do Mestre. Semelhante a situações cotidianas nas quais alguém de muita importância, a gente julga que certa aglomeração não é digna daquela pessoa de destaque, então a gente tenta conter o ânimo da massa, do grande grupo de pessoas aglomeradas ali. Era mais ou menos assim que estava acontecendo. Quando Jesus vê aquela cena, ele se zanga e repreende seus discípulos, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Em verdade vos digo que o reino de Deus é para aqueles que se lhes assemelhem, e que nenhum de vós poderá entrar no reino dos céus se não se aparentar com a imagem de uma criança. E nisso ele as acolheu, as abraçou e as abençoou, tocando em suas cabeças. Essa passagem aparentemente pode soar estranha quando ele diz que as crianças são o exemplo para entrar no reino dos céus. Então, deixar que elas se aproximem dele, porque, de fato, é através da semelhança delas que nós poderemos encontrar uma exemplificação. Mas como? Como é que a gente pode entender esse aspecto? Allan Kardec discute esse tópico no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula As Bem-aventuranças, do grupo de bem-aventuranças, sendo esse capítulo Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nesse tópico ele traz essa cena de Jesus porque ele desejava discutir esse aspecto de pureza e de simplicidade das crianças. Porque esta simplicidade, ela é próxima à pureza e irmã da humildade. Ou seja, torna-se um símbolo do qual os discípulos precisavam compreender e as pessoas que estavam em volta precisavam se internalizar nesse aspecto. Porque se nós não recebermos o reino dos céus como a criança, ou seja, com simplicidade, com pureza, com humildade, não há condição de nos tornarmos dignos. Porque a simplicidade e a humildade, junto com a pureza, são opostas ao orgulho e ao egoísmo. Duas chagas da humanidade, das quais, se nós não nos desvencilharmos dela, se nós não nos libertarmos dessas duas chagas, nós não conseguiremos alçar voos para todas essas promessas de Jesus a respeito desse tão sonhado reino dos céus. E é estranho nós pensarmos assim, porque nós podemos observar algumas crianças que nem sempre apresentam vernizes de pureza, ou de candura, ou de humildade. Algumas crianças às vezes se mostram com vícios, com tendências à mentira, com tendências à chantagem. Algumas crianças que não têm esta candura da qual Jesus se referia. Então Kardec começa a discutir nesse tópico do Evangelho que Jesus não se referia à criança do ponto de vista do espírito imortal
que estava ali reencarnado, mas sim a aparência presente da criança. Por quê? Uma criança pode trazer em si diversos vícios que ainda não conseguiu solucionar ao longo de suas reencarnações. Algumas crianças que, desde a mais tenra idade, apresentam condutas como má vontade, rebeldia, comportamentos de falsidade, de entregar o colega. Então, talvez fique um pouco estranho Jesus dizer que o reino dos céus é para aqueles que lhe assemelhem, mas é justamente nesse aspecto que nós devemos entender a mensagem de Jesus. Por quê? Ele não diz que o reino dos céus é para as crianças, mas para aqueles que lhes assemelham, ou seja, para aqueles que têm uma conduta semelhante às virtudes que as crianças em geral trazem consigo. Como, por exemplo, a espontaneidade, a ingenuidade. Crianças que, em geral, não apresentam condutas de malícia, como, por exemplo, se você oferece um doce a uma criança, ela não vai suspeitar que você tem segundas intenções. Se a gente oferecer um presente a um adulto, geralmente as pessoas podem julgar que nós temos algum objetivo pessoal, algum favorecimento, algum desejo a ser feito. Mas a criança não. A criança tem essa espontaneidade, essa gentileza, este carinho fácil. Essas condutas que Jesus se referia de fato. Porque quando a gente absorve esse aspecto de espontaneidade, isso significa acessar o reino dos céus. Ou seja, ter aquele sentimento de simplicidade ou a pureza de coração, como Kardec discute nesse capítulo. E esta aparência infantil que se mostra com a candura, a ingenuidade, essa fraqueza, qual seria esse objetivo? Qual é a intenção da providência em permitir que as crianças venham até nós e apresentem estes aspectos infantis? Esses aspectos são colocados na feição de toda criança com o objetivo de despertar os cuidados dos adultos. Porque imagine, nós sendo espíritos imortais, temos diversas experiências aqui na Terra, nas quais nem sempre nós concluímos uma tarefa a qual nos foi programado. E pelo contrário, às vezes nós nos comprometemos por conta de algumas condutas equivocadas, derivadas do orgulho e do egoísmo. Então, adquirimos maus hábitos, que são o que nós colocamos como vícios. O termo vício no sentido de maus hábitos, de maus comportamentos. Quando a gente retorna para a espiritualidade, solicitamos uma nova oportunidade de estar aqui na Terra para corrigir nossos erros. Neste caso, apesar de nós desejarmos fazer o bem e corrigir as nossas faltas, ainda assim conservamos em nós alguns resquícios desses erros, de maus comportamentos, de um caráter falho em relação àquilo que se diz ético e correto, que são as orientações cristãs e também as condutas que são organizadas pelos homens na sociedade. Mas se esse ser que volta para a Terra viesse com a aparência tal qual ele era no passado, será que iria despertar na mãe o cuidado, o carinho, a dedicação, o amor sem reservas? Se nós fôssemos ver uma criança, a aparência de um adulto, ou os traços de um caráter ruim, de uma natureza rebelde. Isso seria muito difícil de acontecer. Quando Deus reveste a criança desse aspecto de candura e de angelitude, porque para muitos de nós as crianças são verdadeiros anjos. Quem é que não vê uma criança no colo e não se enternece? Não é tocado o coração por aquela face risonha e angelical. Essa face, Deus a coloca nas crianças justamente para despertar em nós esse cuidado. Por quê? Porque a criança ainda depende de nós para tudo em sua vida. De todas as espécies do reino animal, a espécie humana é a que é mais vulnerável nos mais variados aspectos para a sobrevivência.
Porque, em geral, os outros seres vivos do reino animal já nascem praticamente adultos, ou nascem com diversos instintos que permitem a sua sobrevivência, como os animais, os cachorros, os gatos, os animais da fazenda, como os bois, cabras. Os animais já têm certo instinto que já permite que ele se defenda. Alguns já nascem, passam algumas horas, já começam a andar, já sabem se alimentar. E os seres humanos é a espécie que tem mais vulnerabilidade. E como é que nós vamos despertar o desejo pelo cuidado das mães? Através dessa afeição que Deus coloca na infância. E, além disso, Deus é tão sábio que também concede, por acréscimo de misericórdia, o esquecimento do passado. Porque quando a gente olha para um filho, nós não sabemos quem ele é. Nós não sabemos quais são as suas tendências, qual é a sua natureza. E mesmo assim nós amamos. Nós nos enchemos de carinho, de desejo, de cuidado e ai de quem queira fazer mal ao nosso filho, porque nós iremos defender, sem nem saber quem é aquele ser que está chegando em nossos braços. Porque ele necessita de tudo praticamente naquela fase. Nas fases dos primeiros anos, até 5, 7 anos, em que a criança já começa a ter certa independência, a falar, a se alimentar, a se locomover. E ainda assim, na espécie humana é onde existe a infância mais longa de todos os seres vivos, de todos os animais. Porque é nessa fase em que a criança precisa dessa orientação dos adultos para se encaminhar. E por isso a grande responsabilidade dos pais em direcionar para o bom caminho aqueles que lhes são confiados à guarda. O esquecimento do passado, no caso das crianças e também de nós adultos que não sabemos quem eles são, é providencial, porque muitas das vezes nós podemos receber em nosso lar um ser que nós tivemos desavença. A criança que ontem foi aquele que nos prejudicou, ou pior, a criança pode ser aquele que nós fizemos o mal, mas que pedimos que viesse como nosso filho para devolvermos com o bem aquilo que nós lhe tiramos. Então, nada mais justo do que o esquecimento do passado para que nós sejamos mais espontâneos nas relações com as crianças, para que nós possamos conviver com elas e cuidar, orientando, sem o impedimento de um conhecimento prévio. Porque nós ficaremos constrangidos em lidar com alguém que nos fez mal, que nos prejudicou. E a partir desta infância, os espíritos dizem a Kardec que até os 7 anos de idade, aliás, os espíritos dizem que até essa primeira fase da infância, o espírito ainda está em um estado de perturbação, no qual ele vive mais a vida espiritual do que a vida carnal. É tanto que, se nós formos observar, quem de nós já não escutou alguma criança brincando com um amigo imaginário? Um amigo imaginário no qual até elas dão certos nomes. E diz que está brincando, diz que o amigo imaginário foi embora, que já voltou, que está ali. Esse amigo imaginário, os espíritos dizem que são, de fato, espíritos desencarnados que acompanham a criança, que estão ali naquela fase de preparação e fazendo companhia ao ser que está voltando para a experiência da carne. É tanto que ele vive mais a vida espiritual do que a vida corpórea, que convencionou-se que aos 7 anos de idade, mais ou menos, é a fase que a criança se efetiva na reencarnação. É quando ela diminui essa referência aos amigos imaginários, quando ela começa a viver mais a vida da Terra propriamente dita. Porque aquele período de perturbação em que o espírito começa desde a concepção e o nascimento até essa fase, ele está ainda se apropriando desses órgãos, está se apropriando deste novo corpo e das faculdades, como a fala, a audição, a visão, a coordenação motora, entre outros. Então essa fase é fundamental porque é nela em que os pais têm maior condição de orientar para o bem e corrigir as más tendências que as crianças apresentam nesta fase. E esses instintos que as crianças trazem, que são instintos negativos, é o que tem de maior responsabilidade para os pais corrigirem.
Instintos esses que Deus permite que apresente desde a fase de criança, para que os pais possam contornar e encaminhar para o bem. Porque esta fase da infância, o espírito ainda não tem total controle sobre as suas faculdades e ainda não manifesta sua natureza tal qual ela é. É nesse momento que é possível transmitir exemplos, principalmente porque só através dos exemplos que as crianças podem se corrigir e serem encaminhadas para o bem. E Kardec discute depois dessa pergunta que esses maus instintos que algumas crianças apresentam, as leis humanas em geral absolvem ou não condena essas crianças, geralmente as crianças infratoras, porque a lei entende que a criança infratora ainda não tem um juízo perfeito ou não tem discernimento para tomar essas atitudes. E de fato ela está certa, porque a criança ainda nessa fase de educação, na escola ou também em casa junto com os pais e a comunidade, não teve oportunidade de conhecer todas as regras que regem as relações sociais. Então por isso elas são desculpadas. Mas os pais têm esse compromisso de orientar. Porque a gente pode perguntar-se, crianças que apresentam tendências as mais diversas reunidas em uma mesma sala com as mesmas influências educativas. Se nós formos olhar em uma sala de aula comum, nós temos crianças que têm tendências boas, que respeitam as regras, que seguem as tarefas dos professores, e crianças rebeldes. Como explicar a diferença de tendência dessas crianças, sendo que elas estão recebendo as mesmas orientações? Especialmente as crianças de um mesmo círculo familiar, como um grupo de irmãos. Porque, na verdade, isso é mais uma prova de que as crianças são espíritos imortais que trazem uma experiência pessoal na qual ele adquiriu virtudes, como também vícios. As virtudes que ele carrega, ele vai apresentar, como também os vícios que eles deverão ser corrigidos. Sobre esse aspecto, nós encontramos no livro de Divaldo Franco a trajetória de um dos maiores médicos de todos os tempos, escrito pela historiadora e jornalista Ana Lande, a história do menino das 1000 facas. Essa história conta que, na Mansão do Caminho, surgiu uma criança que tinha um comportamento muito peculiar. Ele tinha um desejo ardente pela agressão. Ele tinha um desejo ardente por matar. Ele desejava matar a todo custo todo aquele que o contrariasse. E não só existia esse desejo, como também ele confeccionava armas. Diversas vezes as tias orientadoras dos trabalhos da mansão flagraram essa criança com facas afiadíssimas que ele mesmo produzia ou pistolas que atiravam de verdade. Sempre quando eles flagravam essa criança com essas atitudes reprováveis e perigosas, inclusive, já que eles viviam em um ambiente coletivo, corriam a apresentar a criança para Divaldo, quando ele estava presente na mansão. E ficavam muito preocupadas porque aquilo ali era um risco que precisava ser corrigido e poderia causar tragédias sérias no grupo de crianças à sua volta. Divaldo parava o que ele estava fazendo, trazia a criança ao seu colo e perguntava: meu filho, o que houve? O que você quer com isso aqui, com essa arma? Eu quero matar, eu quero tirar a vida daquele que me contraria, porque eu tenho ódio, eu tenho raiva daquela criança, daquele colega. Divaldo pacientemente pedia para ele devolver a arma, que ele iria guardar em seu gabinete e que, depois que ele terminasse a sua tarefa no seu escritório, ele iria resolver o problema com a criança, que geralmente eram problemas gerados por conflitos, por brigas naturais nessa fase da infância. Ele entregava a arminha, depois ia embora, e na maioria das vezes acabava esquecendo-se do fato. Nesse meio tempo, certa feita Divaldo pensou em perguntar para ele: meu filho, por que você tem tanto desejo de matar? Por que, tio? Eu tenho ânsia de sentir o sangue quente escorrendo pelas minhas mãos. Eu desejo, isso para mim é uma vontade que não tenho controle.
Divaldo respirava fundo e tentava orientá-lo para superar essa tendência e, com atitudes enérgicas, com a disciplina rígida e com fiscalização, conter esses ímpetos da criança. Passaram-se os anos. Quando essa criança se tornou adolescente, completou 18 anos, procurou Divaldo Franco e disse que ele queria sua emancipação. Queria ir embora da mansão para tentar a vida no mundo real, tentar a vida na sociedade. Então Divaldo o chama em particular e pergunta discretamente: você ainda tem desejo de matar? Você ainda tem desejo de aniquilar o seu próximo? Ele baixou a cabeça, constrangido, e consentiu que sim, ainda tinha vontade de matar. Então Divaldo diz: olha, então eu quero que você me prometa uma coisa. Se você resolver matar alguém, antes de fazer isso, você irá voltar aqui e vai me matar. Porque fui eu quem falhei em sua educação. Então, antes de tomar a atitude de matar alguém, você vem aqui e me mate primeiro, porque foi eu o culpado de não ter corrigido isso em sua vida. Ele fica em silêncio e vai embora. Passado muitos anos, Divaldo se encontra na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, participa de uma conferência e, ao final dela, alguém o chama, dizendo que existia um artista plástico muito famoso naquelas redondezas, que queria lhe presentear com um quadro. Ele se dirige a uma sala anexa e, nesse espaço, ele vê um homem de costas segurando um quadro com um pano coberto. Nisso, quando esse homem se vira, ele toma um choque. Era o menino das 1000 facas. Era aquela criança que desejava matar. Ele se emociona e, quando ele puxa o pano que cobria o quadro, descobre que é um retrato do próprio Divaldo. Um retrato que ele queria presentear àquele que o educou. E ele diz que aquela conversa final mudou completamente a sua vida. Porque imaginar-se, se eu for matar alguém, eu tenho que voltar e matar o tio Divaldo. Porque ele me fez prometer isso. Quando esse ímpeto acontecia, naturalmente ele se controlava, e esse hábito de se controlar fez com que ele superasse esse instinto agressivo. Por quê? Porque são exemplos os quais nós nos utilizamos para conter essas tendências das crianças que fazem toda a diferença. Imaginar que uma criança nasce com o instinto de matar não faz sentido. Mas se a gente pensar que a vida é uma só, então podemos pensar que sim, que ali foi uma tendência, porque os pais têm tendência de matar. Mas não. A vida ela é uma sucessão de experiências pregressas e experiências sucessivas, nas quais as tendências que nós carregamos são aquelas que nós adquirimos nas relações humanas, tanto boas quanto más. E esse exemplo faz a gente pensar na gravidade que é o nosso compromisso em educar as crianças, em descobrir cedo esses instintos. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 7, sobre o retorno à vida corporal, Allan Kardec questiona justamente sobre esses aspectos da infância. Então ele pergunta se o espírito da criança ele pode ser igual ao de um adulto, para poder a gente explicar o motivo dessa criança ter a tendência de matar. Os espíritos dizem que sim, porque é um adulto que agora está encarnado em um corpo infantil, mas que conserva tendências que vão ser apresentadas ao longo do tempo. E na questão 383, ele continua perguntando qual seria então a utilidade dessa fase da infância para o espírito imortal. Por que o espírito já não vem tal qual ele é para corrigir-se ou para ser trabalhado diante da justiça humana que tenta orientar ou, na pior das hipóteses, punir? Os espíritos dizem que esta fase é fundamental porque é onde o ser é mais acessível. Porque já que o espírito ainda não está de posse de todas as suas faculdades e de todas as suas experiências ou inclinações, ele pode muito bem ser encaminhado para as condutas boas e ser corrigido energicamente dentro dessas condutas más. Aí Kardec pergunta algo muito interessante, que é sobre o motivo
das crises de choro. Por que as crianças choram? Por que existem essas crises? Eles dizem que essas crises servem para despertar o interesse nos adultos pelos seus cuidados. Já que a criança é um ser que é totalmente vulnerável a diversos perigos, o choro é a melhor forma que a providência encontrou para despertar no adulto os cuidados os mais diversos. O choro para se alimentar, o choro para alguma dor que ela está sentindo, o choro pelo medo de alguma ameaça que ela enfrenta, o choro por conta das mais diversas justificativas em que ela chama a atenção, porque se a criança possuísse apenas crises de riso ou feições de alegria, não despertaria esse interesse nos adultos. Os adultos já achariam que a criança está bem, então não precisa se preocupar. Então a primeira crise de choro, ela é fundamental para inclinar principalmente as mães para esse cuidado, para esta dedicação integral e sem reservas. E muito mais, sem perguntar até quando. Porque muitas crianças que se tornam adolescentes e depois se tornam adultos, elas ainda, para as mães, conservam como se fossem crianças. Algumas mães que estão aqui presentes vão entender isso que eu falo. Porque para os pais, o filho sempre vai ser alguém que merece os maiores cuidados e toda a dedicação. E sobre esse aspecto da criança e da sua fase de angelitude e de espontaneidade, nós encontramos também em uma das palestras de Divaldo Pereira Franco o relato em que ele estava em uma cidade proferindo uma palestra e estava reunido com um grupo de amigos. Antes de ir para a palestra, ele estava hospedado em uma casa de um anfitrião e nela existia uma criancinha. Essa criancinha era muito sapeca, muito inteligente, muito perspicaz, como geralmente as crianças o são. E junto a Divaldo, junto a esses amigos, existia um deles que era muito perguntador e não tinha escrúpulos. Era um pouco abobalhado. A criança estava muito empolgada nesse dia porque a sua cadelinha estava prestes a ter filhotes. Então ela avisou para todo mundo: minha cadelinha vai ter filhotes, minha cadelinha vai ter filhotes. Quando vocês voltarem, talvez ela já tenha. E todos ficaram muito empolgados. Depois disso, eles foram para a palestra. Ao retornar, esse amigo da família, que era um pouco abobalhado, um pouco perguntador, perguntou à criança de uma forma muito ingênua: ô minha filha, a sua cadelinha teve nenenzinhos? A menina deu um sorriso bem sapeca e disse: não, teve cachorrinhos. E ele fica todo constrangido pela situação, porque não esperava uma resposta tão incisiva da criança. Divaldo riu à beça nessa cena, porque ele se admirou dessa esperteza da criança em dizer que nenenzinhos não, ela teve cachorrinhos. Mas ele também não foi perdoado nessa hora. A criança se acerca de Divaldo, escorre em seus joelhos e diz: tio, posso lhe fazer uma pergunta? Ele diz: pode, minha filha. Se estiver em meu alcance responder às suas indagações, eu estou a seu dispor. Tio, quem fez Deus? Divaldo arregala o olho e se perturba um pouco, porque nunca ninguém houvera feito aquela pergunta a ele. Quem fez Deus? Ora essa, como responder? Então ele se equivocou um pouco e disse: bem, minha filha, Deus é algo muito complexo. Tio, quem fez Deus? Então ela foi bem incisiva em sua pergunta. Nesse momento, Divaldo percebe que ela queria uma resposta direta, não estava a fim de enrolações. Então ele se lembra de São João Evangelista, no qual ele diz que Deus é amor. Então ele diz: minha filha, quem fez Deus foi o amor. Então ela pergunta: e quem fez o amor? Divaldo responde: Deus. Aí ela coloca os braços à cintura e fala: mas é lógico? E depois sai correndo. Nesse momento ele fica perturbado com a situação, com a cena. Porque como pode a gente fazer uma pergunta dessa? Mas isso é algo típico das crianças. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já passamos por algo semelhante. Há perguntas as mais difíceis e as mais inesperadas.
que refletem de fato essa ingenuidade, essa espontaneidade e esse desejo de conhecer o mundo. Esse desejo de conhecer o mundo, por sinal, é algo que a gente observa nas crianças, porque toda criança acaba sendo um filósofo, um pequeno filósofo. E é tão triste quando a criança começa a fase das perguntas do pequeno filósofo e os adultos começam a cortar essa fase. Se inquietam, se impacientam com as perguntas, as 1001 perguntas das crianças e manda ela quietar, responde com monossílabos, é sim, não sei, pergunte outra pessoa. E essa fase das perguntas espontâneas é tão fundamental na vida das crianças que, se nós despertarmos isso nela e levarmos essas perguntas mais à frente, no futuro elas tornarão-se bons adultos que trarão bons resultados e benefícios para a sociedade. Porque quando a gente corta esse desejo incessante de conhecer o mundo nas crianças, nós estamos fazendo com que as crianças já se tornem adultos acomodados. Adultos que muitas vezes nós nos conformamos com certas respostas ou não nos preocupamos em entender o porquê das coisas, o porquê da vida, o porquê do que nos acontece, ou mesmo a inclinação para os estudos, porque esse desejo de entender o mundo é natural na natureza das crianças. E nós, enquanto adultos, temos o dever de não só incentivar, como também exemplificar, para que elas futuramente tornem-se homens e mulheres de bem, para construir uma sociedade melhor, mais justa e com menos orgulho e egoísmo. Então, que cada um de nós tomemos esse exemplo que Jesus usa em seu ensinamento, para que nós assumamos essa aparência da criança para ter a pureza, a humildade e a simplicidade nas relações humanas, na relação com Deus e na relação consigo mesmo. Que a gente não confunda com a infantilidade, porque a gente pode pensar em ser criança e agir, e muitas pessoas taxam como infantilidade. Não é infantilidade. Infantilidade significa atitudes inconsequentes, irresponsabilidade. Não. A simplicidade das crianças a qual Cristo se referia era para que nós nos reflitamos nela, nós tomemos esse exemplo para futuramente sermos agraciados com o reino dos céus, que é essa paz de consciência, esse merecimento por um futuro melhor, do qual elas também um dia chegarão lá, porque também tornaram-se adultas, e nesta fase atual depende de nós para quase tudo. Então, que nós possamos abraçá-las, envolvê-las, incentivá-las, orientá-las, porque nós, em suas vidas, somos quase tudo, ou tudo. Porque somos nós que provemos o sustento dela, somos nós que defendemos quando surge alguma ameaça, somos nós que seguramos a sua mão quando ela está aflita ou preocupada com alguma situação assustadora, somos nós que a parabenizamos quando ela tem alguma conquista em sua vida. Então, que esse sentimento possa envolver a cada um de nós, para que as crianças venham até nós e que nós não as afastemos, semelhante aos discípulos, mas que as envolvemos, porque o reino dos céus é para aqueles que as assemelham. Então, que nós também possamos ter esses caracteres das crianças. Muito obrigado a todos pela atenção.